Você já decepcionou alguém? Pensa aí um pouquinho sobre o seu coração. Você já decepcionou alguém? Amigo, família, irmão? Ou melhor, você também já foi decepcionado por alguém? A questão da decepção é algo muito importante para a gente conversar. Porque a frustração, a decepção acontece a todo instante na nossa vida. E eu fiquei pensando sobre essa questão da frustração, da decepção, e eu pontuei duas coisas em relação por que nós decepcionamos pessoas e por que nós somos decepcionados. A primeira delas é porque nós temos expectativas irreais. Eu não sei se você já parou para pensar, mas muitas vezes acontece assim: eu esperava mais daquela pessoa. Já falou essa frase? Ah, Diego, mas eu esperava muito mais daquela pessoa. Eu esperava uma atitude diferente, eu esperava uma expressão diferente. Eu fiz tanto, eu esperava mais daquela pessoa. Eu imaginava que ela falaria algo para o meu coração. Eu fiz, eu corri atrás, eu tentei, eu busquei, eu trabalhei. Eu me esforcei totalmente para com aquela pessoa e eu esperava muito mais dela. Expectativas irreais. Eu pensava, talvez, que aquela pessoa ia falar comigo, ia me responder de forma amável, e o que eu recebi, sabe o que foi? Um silêncio. Nada mais do que um silêncio. Talvez na vida real, em alguns acontecimentos, você lembra de 2014, a Copa? Que expectativa difícil para a gente. Que decepção! 7-1 da Alemanha. E nós tínhamos a expectativa alta. 2014, Brasil, final no Maracanã. Seria perfeito para a gente. Expectativas irreais. E aí um balde de água fria. Para aqueles um pouquinho mais velhos, e quando eu falo isso, eu acho até engraçado, porque o que eu vou falar, para alguns, não é nada velho, mas aconteceu faz pouco tempo, a Ayrton Senna do Brasil. Eu não lembro, mas muitos daqui lembram. A situação, em 94, na curva do Tamborella, quando ele morre, no 1º de maio de 94. Expectativa altíssima. 34 anos ele tinha, ele morreu. A expectativa acabou. Decepção, comoção no Brasil inteiro. Trazer um pouquinho mais para perto. Você não achava que a pandemia ia acabar esse ano? Você não achava que você ia chegar aqui esse ano sem máscara? Você não achava que ia estar melhor? Que ia ser muito melhor esse ano? O que aconteceu? Decepção, frustração. Aqueles que achavam que iam se formar esse ano não vão conseguir de novo. A máscara que a gente achava que ia cair, muito provável que não caia. Algumas atividades que a gente gostaria que voltasse, não acontece. Decepção. Se você não entender sobre decepção, frustração, você vai caminhar essa vida até os 90, 95 anos, amargurado, carrancudo, sem saber lidar com as decepções. Porque se a gente for pensar hoje em dia, a ideia de lidar com decepções, muitas vezes se cai em vícios, bebidas, drogas, satisfação, compulsão por algo. Essa é a resposta, muitas vezes, que a gente vai encontrar lá fora. Mas dentro da série que a gente já está conversando, faz uma semana, em relação à experiência de Davi com Deus, eu quero tirar alguns pontos das decepções que Davi passou. E como a gente pode ajustar algumas expectativas que nós temos, que são irreais, e ajustar algumas demonstrações de afeto que nós temos pelas pessoas, para que a gente possa entender e sobreviver com as decepções de hoje em dia. A primeira decepção que eu encontro na vida de Davi é a decepção com Saul. Então eu quero que você já abra sua Bíblia em 1 Samuel, e nós passearemos em vários textos de 1 Samuel, no capítulo 15 por enquanto, e a gente vai caminhar a partir desse capítulo. Eu quero que você lembre um pouquinho. Saul, ele foi o primeiro rei, e a palavra Saul, o nome Saul, tem a ver com o pedido a Deus, porque o povo estava em aflição, levantou-se
para Samuel e falou: Samuel, precisamos de um rei. As outras nações têm, por que a gente não tem? Nós queremos um rei. Samuel ficou emburrado, chateado e consultou Deus. Deus virou e falou assim: eles não estão contra você, eles estão contra mim. Eles querem um rei, então tá bom, eu vou dar um rei para vocês. E entregou Saul na mão do povo. Já inicia de forma diferente de Davi. Davi foi escolhido por Deus na casa de Jessé. O menorzinho, pitititico, lá no cantinho, é aquele lá que eu quero. E Samuel vai lá e chama Davi. Mas o que eu quero trabalhar aqui na relação da decepção de Davi para com Saul são alguns pontos. Primeiro, a gente precisa entender que Saul foi um péssimo rei. Já inicia com essa ideia do pedido por homens. Ele é pedido por homens, não por Deus. Deus não destinou Saul, Deus concedeu Saul. É diferente. Davi foi chamado por Deus, ungido por Deus. Essa é uma grande diferença. Lembrando também que ele é um péssimo rei porque ele era desobediente. Por diversas vezes você encontra Saul sendo desobediente ao Senhor, desobediente ao profeta. Lembra daquela vez que ele vai sair por guerra? Samuel não chegou ainda. E ele vai lá: eu mesmo vou dar o sacrifício, o holocausto. Não era para ele. E ele vai lá e faz. Tem um texto interessante em Samuel 15:12. Você já está aberto com ele aí? Vai dizer assim: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul a Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou a se desceu a Gilgal. Ele era extremamente arrogante, ele levantou um monumento para ele mesmo. Saul, péssimo rei. E aí eu fico imaginando a história de Davi encontrando esse péssimo rei, essa frustração. Porque Davi foi um servo fiel, bondoso para com Saul. Você lembra muito bem quando Saul ficava possesso, o que Davi fazia? Lembro muito bem. Tocava? Tocava as harpas. Tocava para Saul, acalmar Saul. Então é interessante essa relação. Por quê? Porque é extremamente conturbada. Eu fico imaginando Davi tocando para Saul, e Saul já pensando: eu vou matar esse menino, eu vou matar esse menino, eu vou matar esse menino. 1 Samuel 18, folhei aí comigo, um pouquinho mais para frente, no versículo 6 até o 9, diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Davi se entregava com zelo, Davi era um ótimo guerreiro, Davi conquista a vitória sobre Golias, Davi é ótimo para com Saul, mas Saul mudou os olhos, percebeu uma afronta por parte de Davi, que não existia. Então Davi, ele entregava tudo, ele doou, ele se entregou, mas ele recebeu o quê? Ódio, morte. No capítulo 19, um pouquinho mais para frente, Saul, já possesso, no versículo 8, ele diz assim: tornou a haver a guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Eu gosto dessa relação para a gente pensar sobre decepção. Porque eu imagino que Davi se decepcionou muito com o rei. Ele doou toda a sua amizade, toda a sua vida para aquele reino. Ele fez coisas
inimagináveis, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E sabe o que ele recebe? Morte, ódio, ciúmes, vingança. A primeira decepção de Davi com Saul tem a ver com essa ideia da morte, do ódio, da vingança. Você já passou por isso? Pense um pouquinho. Onde você se entregou, você doou, você foi além dos seus limites. Mas sabe o que você recebeu? Uma flechada. Você recebeu um empurrão. Você recebeu uma crítica ferrenha que machucou o teu coração. É interessante a gente perceber isso, porque a partir de agora a gente começa a aprender com Davi, como Davi, a partir desse momento, recebe a decepção e trabalha com ela, porque ele se decepcionou muito, profundamente. Ele era daquele reino, ele fazia parte daquele reino, ele seria rei daquele reino. E mesmo assim, olha como Davi lida com essa questão. O Salmo 55, versículo 22... É interessante que há diversos salmos, quando Davi está sendo perseguido por Saul, por Absalão. Esse Salmo 55, ele é interessante no versículo 22, que ele vai dizer qual é a resposta de lidar com a decepção, com a frustração. Ele vai dizer assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Davi responde às decepções, às frustrações com as pessoas, relembrando, colocando no seu coração a confiança que está em Deus. O ponto é que nós colocamos muitas expectativas irreais, muitas expectativas até reais nas pessoas. Davi, quando ele sofre essa decepção tremenda com Saul, essa morte, essa busca, essa perseguição por todos os lados, ele descansa o coração nele e fala assim: olha, os homens são assim, pecadores, deturpados, falsos, traidores. Ele vai dizer num salmo um pouco mais adiante, a gente vai falar sobre ele, que a traição, o inimigo está dentro de casa. Queridos, como você vai lidar com a decepção? Como você vai lidar com a frustração da vida? Você pode levantar e encravar uma flecha, um arco espiritual, sei lá, sentimental, dar um gelo nessa pessoa, gritar com essa pessoa, ser um ódio, começar a orar contra essa pessoa. Como você vai lidar com a frustração da tua vida? Porque você vai ter frustração, você vai ter decepção. Talvez você está passando por uma decepção aqui hoje. Diego, eu esperava tanto mais. Diego, eu esperava que tocasse aquele hino, aquela música. Expectativas. Aonde você coloca a sua expectativa? Faz essa pergunta. Se você está vivendo em função de outras pessoas, você vai sempre se decepcionar muito mais do que o normal. Agora, quando a sua expectativa está em Deus, é como Davi está dizendo aqui: eu confio os teus cuidados ao Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Outro salmo importante, como Davi lida com essa frustração em relação a Saul, é o 57, um pouquinho mais para frente, o salmo que a gente está. O Salmo 57, quando ele fugia de Saul e ele estava na caverna, ele vai dizer assim, nos primeiros versículos: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Gente, a gente precisa lembrar dessa fortaleza que é o nosso Deus, desse amparo que é o nosso Deus, da nossa expectativa ser derramada no nosso Deus. Nunca você será frustrado no Deus Todo-Poderoso. Se você tiver uma decepção com um amigo, com um familiar, lembre-se disso. Não pague na mesma moeda. Lembra da história? Saul entra nessa caverna e fica meio desatento. Davi podia matar Saul.
E ele não mata. Ele não mata. Tem cristão matando gente por causa de decepção. Ele me decepcionou mesmo. Eu vou lá, falo mal, castigo ele, faço a punição que lhe é devida. Eu sou o grande juiz. A frustração de Davi para com Saul foi enorme. Em toda a história, em todo o reino. Saul reinou 40 anos. Imagina 40 anos no calcanhar de Davi ali, pegando no pé, frustrando Davi, falando A, Davi querendo ouvir B. Frustração atrás de frustração. Qual a frustração do teu coração hoje? Qual a decepção do seu coração hoje? Pensa aí a grande decepção. E como que você vai lidar na segunda-feira? E como que você vai trabalhar com ela na segunda-feira? Porque talvez ela está lá na mesa do teu trabalho, na tua casa. É isso que Davi está nos ensinando. Não lide com ódio. Ele tinha a possibilidade de matar Saul e não matou. O amor, a graça, a misericórdia, a bondade para com aquele homem que não merecia. Queridos, nós confiamos demais nas pessoas. Descarregamos toda a nossa força nas pessoas. Davi está nos chamando para descarregar a nossa força no Deus Todo-Poderoso. Em quem você confia? Eu tenho certeza que se você fizer esse desafio, a partir de semana que vem, em começar a colocar as expectativas altas em Deus, e entender as expectativas reais nas pessoas que são falhas e pecadoras, você vai se decepcionar muito menos. Muito menos. Muito menos. Eu converso muito com adolescente, brinco com eles, converso com adolescente, com jovem, e o que eu percebo muito são as decepções por causa de expectativas. Expectativas altíssimas. Fruto de uma rede social mentirosa, muitas vezes. Fruto de um Instagram que não existe. Frutos de uma possibilidade que não existe. Essa semana eu estava vendo um vídeo. É um humorista muito conhecido no Brasil chamado Whindersson Nunes. Ele passou um tempo com depressão e ele é um dos homens, acho que, creio eu, mais rico do Brasil. Ele tem muito dinheiro por causa dessa fama dele humorística. E ele estava falando assim, olha, eu não tenho mais liberdade. Eu não tenho mais liberdade. Acabou. Aí ele diz assim, que uma decepção dele naquela semana foi que ele estava dentro do quarto, sozinho, e ele começou a gritar. Entraram 10 guarda-costas dentro do quarto, falando, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Ele falou, eu perdi minha liberdade por causa do dinheiro. Decepção, frustração. Um homem totalmente frustrado, com todo o dinheiro deste mundo. Isso quer dizer que o dinheiro, que a fama, que o poder não vai tirar suas frustrações. Tem gente rico frustrado, tem pobre frustrado, tem de todo tipo frustrado, decepcionado. O ponto é como você vai lidar com essa frustração. Você vai pegar essa frustração, essa decepção e vai levar para o resto da vida como uma mágoa, como uma bagagem que você vai levando até os 80 anos. Você conversa com a pessoa, 85 anos, decepcionado por coisa que aconteceu no ano 40. Carregando essa bagagem eterna. Não, Davi colocava um ponto final, não, eu confio no meu Senhor, deixa Saul matar, deixa Saul flechar, deixa Saul vir para cima, eu confio no meu Deus. Falta cristão levantar e falar, nós confiamos em Deus, não confiamos totalmente no governo, não confiamos no nosso vizinho, na nossa rua, no nosso poder, não confiamos no nosso convênio, não confiamos na nossa saúde, somos dependentes sim. E por isso eu digo, como Davi, confio no Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor é o meu refúgio, o meu abrigo nas calamidades. Eu fico imaginando, Davi podia muito bem levantar e falar assim, eu matei Golias. Sou poderoso. Sou um homem de fama, que já está correndo minha fama aí por aí. Ele se levanta como um homem humilde. Ele fala, olha, não importa a decepção que eu estou tendo com Saul. Importa a minha experiência com Deus. Por isso, identifica a tua decepção. Identifica a tua frustração. Muitas vezes, expectativas irreais, sentimentos errôneos, pecados no coração. Coloca a tua confiança no Senhor. Essa é a resposta. Diego, não sei mais o que fazer. Decepção todos os dios. Abre o meu Instagram, decepção. Para de abrir o Instagram.
Um pouco. Desliga o celular um pouco. Tira aquilo que está te chamando para essa decepção, para essa frustração que te chama todos os dias. A gente fica colocando pilha, dando pilha para as coisas. Deus está te respondendo agora. Confia no Senhor, confia em mim, eu vou fazer o mais. Eu cuido da tua vida. Na semana atrasada eu vi um texto do reverendo Ageu, achei muito legal, e ele fala, eu não vou lembrar dele inteiro, mas ele fala mais ou menos assim, o tema era a pessoa mais infeliz do mundo. E ele vai trabalhando nessa perspectiva. A pessoa mais infeliz do mundo conquistou, batalhou, buscou, trabalhou em 2020, 2021, mas só não pensou em Deus. A pessoa mais infeliz do mundo tentou a saúde, o melhor convênio, buscou, usou 3 máscaras por dia, álcool em gel, lutou contra isso, trabalhou, viu, pesquisou, tomou remédio, vacina, só não lembrou de Deus, do Todo-Poderoso. Não deixe sua vida passar sem lembrar do Deus que te chama para confiança, que te lida nas decepções. Eu não estou falando uma teologia que não existe decepções, pelo contrário, vale da sombra da morte. Mas nós não teremos medo, porque Ele está conosco. Essa é a resposta de Davi. Mas eu coloquei outra realidade, um pouco insuportável na minha ideia aqui, que você talvez pergunte assim, tá bom, Diego, essa decepção de Davi com Saul, perseguição, morte, ciúmes, arrogância que acontece também no nosso ambiente de trabalho, é fora de casa. Ele chegava em casa e ficava tranquilo. Mas Davi teve uma decepção dentro de casa. A decepção com Absalão. O seu próprio filho. O próprio filho. Porque talvez você está pensando assim, Diego, na minha família é decepção para tudo quanto é lado. Então nós temos um exemplo. A decepção com Absalão. Agora você vai folhear um pouquinho mais para frente e vai lá no 2º livro de Samuel, no capítulo 15. Para a gente trabalhar a perspectiva da decepção com Absalão. Que foi bem mais profunda, mais intensa do que com Saul, porque era o próprio filho. Essa humilhação pública, basicamente um golpe de Absalão, e a gente precisa lembrar que ele é o 3º filho de Davi, ele torna-se o inimigo do pai, ele foi morto por Joabe, não sei se você lembra, naquele acidente com a mula que ele está passando debaixo da árvore, o cabelão dele bonito enrosca, e ali Joabe vem e mata ele. Essa história inteira de Absalão está do capítulo 13 até o 18. Mas a gente vai trabalhar alguns pontos em relação a essa humilhação pública, esse golpe de Absalão contra o próprio pai. Olha que interessante, no início, o primeiro passo de Absalão é que Davi já perde o seu conselheiro Aitofel. Capítulo 15, versículo 12 diz assim: Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios. Tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Olha que interessante, Davi tinha um conselheiro, esse homem aqui, Aitofel. Aitofel era vô de Betseba. E esse homem era um homem muito inteligente. Absalão, ele começa a trabalhar contra o próprio pai. Ele vai nas cidades e começa a falar, olha, gente, vocês têm voz lá com o rei? Não, nós não temos. Então agora vocês vão ter, porque Absalão é rei, eu sou rei. E ele começa essa conspirata, que crescia em número do povo, ele começa a falar com as pessoas. Aí eu fico imaginando, se dentro da sua casa começa uma conspiração contra você, como você lidaria com essa decepção? Com essa grande frustração? É o teu próprio sangue, dentro da tua casa. Talvez você não tenha, dentro da tua casa, um homem como Absalão, que vai conspirar contra você, contra a tua própria casa. Mas talvez você tenha uma conspiração intensa fora da tua casa. Então, lide com isso, porque é a ideia da intensidade aqui. Traição, dentro da própria família. Talvez a pergunta que a gente possa fazer aqui é, será que a gente já perdeu os nossos, os mais próximos? Você já perdeu de alguém que está em vida ainda, que é a pior coisa, perder quando está em vida. Próximo, amigo próximo, conselheiro próximo,
Não posso mais falar com aquela pessoa. É isso que aconteceu com Davi. Aitofel vai para o lado de Absalão e começa a conspirar junto com Absalão para derrubar o governo de Davi. É inimaginável a gente pensar sobre isso. O próprio conselheiro de Davi, o amigão de Davi, para levar para a nossa vida. Qual que foi o amigão seu aí que você perdeu e você falou, meu Deus do céu, perdi o conselho daquele menino, daquele homem, daquele meu amigo, daquela minha amiga. Era tão bom estar com ele. Perdi. Decepção que acontece. Agora, como Davi vai trabalhar com isso, né? Aquele que feriu Davi, Aitofel, ele se mata no final da vida dele. É triste, né? Mas no Salmo 55, que é um salmo interessante para a gente ainda lidar, que ele vai falar sobre os traidores, Davi ele vai dizer assim no versículo 12, afirmando essa questão do próprio amigo de dentro de casa. Ele vai falar assim, versículo 12, no Salmo 55, com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu suportaria, nem é o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas é tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Primeira coisa que acontece já com Absalão, ele vai lá e rouba o melhor amigo de Davi. Você já deve ter sido roubado de amigos. Depois disso, piora a situação, começa uma escada aí para baixo. Olha que interessante, no capítulo 15, lá de Samuel, 2 Samuel, versículo 13 até o 16, nós temos a fuga de Davi depois disso. Depois dessa artimanha do próprio filho, ele vai dizer assim, então veio um mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Deu certo o trama do filho. 14. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não vos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram, eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Davi inicia uma fuga, para fugir, realmente fugindo do próprio filho, com medo desse filho. E ele deixa 10 concubinas, um pouquinho mais para frente, no capítulo 16, Absalão toma essas concubinas, no versículo 20, diz assim, então disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão, conselheiro de Davi, ex-conselheiro de Davi, coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizesse odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Gente, é muita decepção na vida de Davi. É muita decepção. Davi deve ter levantado poderoso e falado assim, eu vou matar meu filho. Eu não aguento mais. Tomou meu conselheiro, as minhas concubinas, a cidade forte, o povo. Absalão armou para todo o povo ir contra Davi, deu certo. O povo estava contra Davi. Eu fico imaginando se tudo na tua vida começa a ir contra você. Qual vai ser a nossa reação? A gente muitas vezes desiste de tudo. Davi começa uma trilha de choro, uma trilha de arrependimento, uma trilha de caverna, de silêncio, de poucas pessoas. É interessante porque a gente perde a possibilidade de ficar em silêncio muitas vezes. Nós temos as decepções das nossas vidas, nós temos as frustrações, e a gente quer mais, e mais pessoas,
e pergunta: o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? O que eu faço ali? Aí pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para outro, pergunta para outro, e começa a espalhar as decepções que acontecem na vida. Sabe, gente, tem momento que a gente precisa parar e falar assim: olha, sou eu e Deus. Davi tinha os seus, no final do texto que eu li, fala sobre isso, os companheiros de Davi. Ele tinha os seus companheiros. Mas tem hora, gente, que é preciso de caverna. A gente precisa de quarto fechado. A gente precisa de joelho no chão e falando: Deus, essas são as minhas decepções. E Davi, ele começa a fugir. E é interessante que o próprio conselheiro faz uma tentativa de perseguição. No capítulo 17, a gente estava no 16, um pouquinho mais para frente, no 17, a partir do primeiro versículo, ele vai dizer assim: disse ainda Aitofel a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Além das concubinas, do poder, do governo, do povo, da cidade, vamos perseguir esse homem, porque agora ele está frágil. Aitofel se levanta com essa ideia, só que Absalão não escuta ele. Escuta Husai. Escuta outro homem, que era um infiltrado de Davi naquela situação. E aí Aitofel fica chateado, decepcionado com aquilo. E sabe como que ele lida com a decepção de não ter sido ouvido? Ele se mata. Ele se mata. Tem muita gente lidando com decepções, com frustrações, como Aitofel. Se matando, destruindo a si mesmo. Ah, ninguém me ouviu, ninguém me entendeu, ninguém colocou o meu plano em prática. Então, eu vou continuar aqui, vou continuar sozinho. Ele volta para a casa dele, arruma as coisas, os negócios e se mata. O conselheiro que era de Davi, um grande amigo de Davi, vai lá e se mata. E aí o plano de Husai dá certo no lugar de Aitofel. A ideia era pegar todo o povo e ir contra Davi, só que Husai avisa Davi antes, e Davi faz o esquema lá e não tem o confronto entre Saul. Mas o que é interessante, que eu quero colocar aqui, no final dessa decepção de Davi com a história de Absalão, é lá no capítulo 18. A gente for olhar um pouquinho mais para frente, no versículo 33, como que Davi responde e coloca o sentimento dele frente à morte do seu próprio filho. Porque eu fico imaginando, decepção contra decepção, reino, povo, concubinas, dinheiro, todo o poder na mão de Absalão. Absalão morre, festa de Davi. Opa, acabou, não tem mais inimigo dentro de casa, acabou. Olha como Davi responde, versículo 33. Então, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Gente, a gente esqueceu de lidar com as nossas frustrações, decepções, com choro e quebrantamento e arrependimento. E direcionando esse choro, esse quebrantamento, esse arrependimento aos céus. Imagina só, Davi estava frustrado, decepcionado com todo o povo. Não tem mais conselheiro, não tinha mais o filho Absalão próximo. Leva uma facada do próprio filho pelas costas. E quando há a oportunidade dele se levantar e falar: agora eu venci, ele chora. Gente, se fosse na nossa época, era na hora. Instagram de Davi, estamos de volta. Agora o reinado é meu. Meu filho foi-se. Acabou. Já não preciso mais ter medo da própria casa. A gente aprende com Davi que decepção e frustração não se lida com ódio, mas com choro. Não se lida com inveja. Não se lida com monumentos ao meu nome, colocando eu sou bom, mas aquela pessoa errou contra mim. Se lida com choro. Frustração se lida com choro aos pés de Deus. E pensando na máxima, na maior decepção
do nosso mundo, eu imagino e não tenho como fugir da história de Cristo. Ele veio para os seus e os seus não quiseram. Ele chega na terra, aqueles que eram tidos como os doutores da lei, aqueles que conheciam a palavra, os doutores, frustravam o povo, decepcionavam o povo, pesava a mão sobre o povo. Os seus amigos, os discípulos próximos, traição, falso testemunho, confrontação entre eles, ciúmes, quem vai sentar no maior lugar no céu, decepção total. Cristo foi a máxima da decepção e da frustração com os seus. Davi tem uma experiência profunda com Deus, frente à decepção com Saul, com Absalão, com o povo, com todos aqueles soldados, amigos, companheiros, conselheiros. Mas a máxima da decepção foi quando Deus pisa na terra e os próprios não quiseram, o próprio povo, eu e você, nós pecamos, mesmo já com sangue derramado sobre o nosso coração. Essa é a grande decepção. E Jesus, entendendo dessa decepção, ele fala: eu não vou para a cruz, não. Eu não vou derramar o meu sangue para esses que eram para me receber e não me receberam. A máxima de lidar com decepções e frustrações é a doação de Cristo Jesus. Se você começa a compreender e olhar mais para a cruz, mais para Jesus, você lida melhor com as suas frustrações. A frustração bate na tua porta, a decepção bate na tua porta pelo seu próprio filho, pela sua própria esposa, e você lembra da doação de Cristo Jesus na cruz, dessa revelação, dessa salvação de Jesus na cruz, e você fala: eu vou andar mais, eu vou caminhar mais, eu vou orar pelos meus inimigos. O problema é que a gente não ora pelos nossos inimigos, a gente não ora pelos nossos amigos, e pelo contrário, a gente fala mal das pessoas que decepcionam o nosso coração. Ah, aquela pessoa eu nem converso mais, Diego, sabe por quê? Aí começa a derrubar aquela pessoa. Davi não fez isso. Davi fugiu quando era necessário fugir. Davi foi perseguido. Davi foi humilhado de forma pública com as concubinas. Davi chorou frente à decepção. Davi confiou num Deus totalmente poderoso e descansou. Eu confio em Deus. Não importa as decepções deste mundo. A minha fortaleza, o meu refúgio, o meu amparo, o meu escudo está no meu Deus Todo-Poderoso. A pergunta, mais uma vez, é: como você lida com as frustrações? Chorando, joelho no chão, dando oportunidade de reconsiderações, como Davi fez com Saul e com Absalão, dando possibilidade de restauração, a possibilidade de voltar a ser aquilo que era. Mas o que a gente escuta muito das nossas vozes hoje é: nunca mais vai ser a mesma coisa. Imagina se Jesus voltasse com essa ideia, que se encontrasse uma decepção, falasse: Deus, eu não quero mais agora morrer por eles. É muita decepção. E por causa da grande decepção, da grande frustração que ele teve, ele se derrama por nós. A pergunta continua sendo: como você lida com as suas decepções? Você tem duas madeiras na segunda-feira. Começar o dia chorando por essa decepção. Ai, meu filho amado, que saudade dele. Ai, meu amigo, meu conselheiro, que me traiu. Começando na segunda-feira o choro e a tentativa de restauração. Ou você pode começar a segunda-feira da mesma forma que muitas vezes a gente começa, ligando para outra pessoa e continuando falando mal daquela pessoa. Como vai ser sua segunda-feira? É prática. Davi colocou em prática. Ele não matou, ele não humilhou, ele saiu de cena e deixou o plano de Deus acontecendo. E ele chorou com o resultado: a morte de Absalão, a morte de Saul, que era o senhor dele. Como eu mataria o meu senhor, ele diz, o ungido de Deus.
Queridos, que a experiência de Davi com Deus possa nos ensinar cada vez mais nesses domingos a termos a confiança colocada em Deus e não nas nossas frustrações, nas nossas decepções e nas pessoas. Tira a tua confiança das pessoas um pouco, coloca em Deus, Ele não vai falhar com você. Como que você vai começar a segunda-feira? Aí agora é você pegar esse estudo, lembrar um pouquinho, mastigar durante a tarde e colocar em prática na segunda-feira. Eu quero orar por você. Baixe sua cabeça. Santo Deus, obrigado, Pai, porque na experiência de Davi com o Senhor nós aprendemos tanta coisa, Pai. Queremos restaurar essa confiança que precisa estar em Ti, Deus, e não nas frustrações e decepções do dia a dia, Pai. Nos ajude a lidar com aquele problema que nós não vemos saída, Senhor. Nos ajude a cuidar de pessoas que a gente não quer cuidar, Senhor. Volta, Senhor, o desejo de buscar mais o Senhor, de amar mais o Senhor. Oh Deus, que possamos lidar com graça, com bondade, como Davi lidou, Senhor. Que possamos, Deus, derramar misericórdia, graça, como Cristo derramou sobre nós, ó Pai. Ó Senhor, nos ajude a identificar as pessoas que precisam da nossa ligação, de importar mais com essas pessoas, de visitar, ó Deus. Nós fracassamos tanto, Senhor, nós decepcionamos tantas as pessoas, ó Deus, tantas pessoas, ó Deus, nós frustramos com expectativas irreais. Deus, ajusta os nossos olhos, para que a máxima da expectativa da nossa vida esteja firmada em Ti, e somente em Ti, Deus. Ó Pai, ajuda com os nossos problemas, nós queremos confiar em Ti, como diversos salmos, que mesmo Davi frustrado nas cavernas da vida, na solidão da vida, ele reafirmava essa confiança no Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, esse é o nosso pedido hoje, Pai. Trabalha a decepção do nosso coração, e que possamos sair daqui pessoas restauradas, e que saibam lidar com as decepções, e que saibam lidar com os problemas de forma graciosa, amorosa, restaurando pessoas, restaurando relacionamentos, ó Pai. Eu te peço por isso, Deus. Cuida da Tua igreja, ó Pai. Que essa igreja seja uma agente transformadora, que anda a 2ª milha, a 3ª milha, assim adiante, ó Pai. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre todo aquele que está aqui presente hoje, para todos sempre, em nome de Cristo, amém.